Olá pessoal, eu sou o Victor e nessa aula nós vamos resolver dois problemas olímpicos sobre grafos. O primeiro deles é o seguinte: num grupo de 2n pessoas, todas têm um número par de amigos. Prove que há duas delas com um número par de amigos em comum. O que esse problema está querendo? Bom, você vai imaginar um grafo, né? Onde cada vértice representa uma pessoa. Você vai ligar duas pessoas, se elas são amigas, né? Você sempre vai considerar que a amizade é uma relação mútua, ou seja, se um vértice está ligado ao outro, se um vértice é amigo do outro, então o outro é amigo do primeiro, certo? A condição de que todas têm um número par de amigos significa que cada vértice tem grau par e você quer provar que há duas pessoas com um número par de amigos em comum. Bom, eu sugiro que você pause o vídeo nesse ponto e tente fazer a resolução do exercício. E eu vou seguir agora com a resolução do exercício, que é a seguinte. Se cada vértice tem grau par, então quando eu olhar para qualquer pessoa P, e eu pensar no conjunto dos amigos dessa pessoa, né? Que eu posso chamar de A, o que eu vou poder dizer? Eu vou poder dizer que a quantidade de elementos de A é par, certo? Porque foi o que o enunciado disse. O P tem um número par de amigos, certo? Agora, quando eu olhar, vamos representar assim, uma linha tracejada, quer dizer, uma aresta que não faz parte do grafo, ou seja, uma relação que não é a de amizade, certo? Então, se eu olhar para o conjunto de todas as pessoas que não são os amigos de P, certo? O que eu vou ter? Que a quantidade em A mais a quantidade B é o total de vértices menos 1, né? Porque eu não estou contando P, certo? Isso quer dizer que o A mais B é ímpar, tudo bem? E se A é par, a consequência que eu vou tirar é que a quantidade de pessoas que não são amigas dessa pessoa P é ímpar, certo? Muito bem. Então, se a quantidade de pessoas ali em B é ímpar, e o que eu quero provar é que há duas delas com um número par de amigos em comum, qual que vai ser a minha suposição? Então, suponha, por absurdo, o contrário do que o problema está afirmando, né? Que seria, bom, o contrário de há duas pessoas com um número par de amigos em comum é que quaisquer duas pessoas, vamos dizer, P e Q, tenham número ímpar de amigos comuns, certo? Então, nós vamos supor isso aqui, chegar a um absurdo, e com isso a resolução estará concluída. Como nós vamos fazer isso? Seguinte, se quaisquer duas pessoas têm um número ímpar de amigos em comum, então vamos pensar numa pessoa qualquer aqui, Q dentro do conjunto B, certo? É claro que qualquer amigo comum entre P e Q é, em particular, um amigo de P, portanto, está no conjunto A. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de setas, a quantidade de segmentos que saem daqui do Q e ligam ele a algum ponto de A tem que ser ímpar, né? Essa quantidade aqui tem que ser ímpar, tá bem? Agora, o vértice Q, olhando para o grafo todo, né? Eu já sei que ele tem grau par, porque isso é um dado do enunciado, certo? Ora, se ele tem grau par, está ligado a um número ímpar de elementos em A, não está ligado a P. Então, eu vou concluir que aqui dentro de B, ele tem que ter um número ímpar de amigos, certo?
Por quê? De novo, o vértice Q não é amigo de P, certo? A soma do total de amigos dele é par, então, se aqui ele tem ímpar, lá dentro do B também ele tem que ter ímpar, certo? Agora, esse mesmo raciocínio vale para qualquer vértice Q que eu tivesse tomado dentro de B. O que significa o quê? Essa pessoa Q tem número ímpar de amigos em B, certo? E eu vou somar esse fato ao fato de que o número de elementos de B é ímpar, certo? Então, o que isso vai me dar? Se eu olhar para o somatório para os vértices que pertencem ao conjunto B, do grau desses vértices dentro de B, certo? Ou seja, a quantos elementos esse vértice V? Eu poderia colocar Q aqui, né? Porque eu estou pensando no Q. Então, a quantos elementos esse vértice Q está ligado ali dentro do B? Quando eu fizer esse somatório, ele é um somatório de números ímpares, certo? Porque o grau de Q dentro do subgrafo B é ímpar. E eu tenho uma quantidade ímpar de vértices. Então, ao mesmo tempo que nós já vimos que a soma dos graus é o dobro do número de arestas dentro do grafo, certo? Aqui eu estou considerando só o grafo com os vértices em B. Nós concluímos que isso aqui é um número ímpar. E isso é um absurdo, né? Porque eu tenho um número ímpar igual a um número par. E isso, então, conclui a resolução do exercício. Então, aqui o nosso segundo problema é o seguinte. Cada aresta de um 6-clique é colorida de vermelho ou azul. Mostre que existe um 4-ciclo monocromático. Então, um 6-clique é simplesmente um grafo de 6 vértices no qual todas as possíveis arestas foram traçadas, certo? E aí, além de traçar todas essas arestas, cada uma ele coloriu ou de vermelho ou de azul, certo? E o que ele quer que você prove? Que tem um 4-ciclo monocromático. Monocromático significa da mesma cor, certo? Então, um 4-ciclo é um ciclo de 4 vértices, no qual todas as arestas têm a mesma cor. Por exemplo, vermelho, mas poderia ser também azul, certo? Então, não importa qual seja a coloração que você faça do 6-clique, com duas cores, vai aparecer ou um 4-ciclo vermelho ou um 4-ciclo azul. É isso que ele pede para você fazer. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver o problema, e eu vou seguir com a resolução, que é a seguinte. Nós vamos imaginar que o seguinte, nós lembramos de alguns vídeos anteriores dos números de Ramsey, né? A gente provou isso aqui, que o R33 é igual a 6. O que significava isso? Bom, que se eu tiver um conjunto de 6 vértices, um 6-clique, né? E fizer essa pintura com duas cores, então ou vai aparecer um 3-clique, ou seja, um triângulo vermelho, ou vai aparecer um triângulo azul, certo? Que é uma aplicação do princípio da casa dos pombos. Nós fizemos isso em alguns dos vídeos anteriores. E nós vamos usar esse resultado. Por que ele é útil? Porque aqui eu vou saber que aparece um triângulo monocromático, tá certo? Então, dada essa pintura aqui que nós fizemos, tem um triângulo que é, por exemplo, azul, né? Isso já é uma informação que me ajuda a achar um possível 4-ciclo, né? Se eu chamar esse triângulo aqui de A, o que eu vou observar? Tem uma maneira interessante de você pensar um 4-ciclo, que é o seguinte. Se você tiver um vértice U e um vértice V aqui, como é que você forma um 4-ciclo? Você, por exemplo, tem um vértice fora que está olhando para os dois vértices, né? Olhando para o par de vértices, ligado aos dois vértices, certo? E tem um outro par
que também está olhando para esses dois vértices, certo? Então, se tiver um vértice olhando para esse par com as duas arestas azuis e um vértice olhando para esse par com as duas arestas azuis, eu tenho em particular um quadriciclo monocromático, né, que é esse aqui, certo? Então, eu vou pensar em quais vértices estão olhando com a mesma cor para quais pares de arestas, tudo bem? O que vai acontecer aqui? Eu vou chamar de B o conjunto dos três vértices restantes, tudo bem? E aí, olha só que interessante. Esse vértice aqui não pode ter duas arestas azuis ligando ele para o lado de cá, certo? Eu vou supor que não tem um quadriciclo azul no grafo. E aí, se eu supuser isso, eu sei que não pode ter duas arestas partindo de um vértice B em azul para cá. Por quê? Porque esse vértice está olhando para esse par em azul, mas esse vértice aqui também está olhando para esse par em azul. Então, eu tenho um quadriciclo aqui, certo? Isso significa que, no máximo, desse vértice aqui de B, parte uma aresta azul para A, certo? Por que tem que partir pelo menos uma? Porque se não partir nenhuma, vai acontecer o seguinte. Bom, se três arestas aqui forem vermelhas, né? Você vai ver que o mesmo raciocínio que nós fizemos para o vértice de cima vale para esse, certo? Ele tem no máximo uma aresta azul, portanto, pelo menos duas arestas vermelhas partindo para cá. Essas duas arestas enxergam um certo par aqui, tá bem? Por exemplo, esse. Enxerga um par de vértices de A. E aí eu formei um quadriciclo, porque o primeiro vértice de B também enxerga esse par, né? Então vai fazer assim. Para cá. Assim, assim, assim e assim. Isso faz um quadriciclo vermelho. Então não é possível. A conclusão é que eu não posso ter, partindo desse primeiro vértice aqui que eu mencionei, três arestas vermelhas, certo? Eu posso ter no máximo duas. Ainda mais, se cada vértice aqui tem que estar olhando para um par de vértices lá, em vermelho, eu tenho três vértices aqui e eu tenho 1, 2, 3 pares de vértices aqui, então você conclui que cada vértice desse lado aqui está olhando de vermelho para exatamente um desses pares, certo? Então, por exemplo, esse vértice de cima está olhando para o par de baixo aqui, certo? Esse vértice do meio está olhando para esse par aqui, porque ele está ligado aqui nessas duas vermelhas. E, finalmente, esse vértice aqui de baixo, por exemplo, está olhando para esse vértice aqui e esse vértice aqui. Então, eu já tinha constatado que ele tem que estar ligado, esse vértice daqui, a exatamente duas por vermelho, então a terceira tem que ser azul. Então, isso aqui é uma aresta azul, isso aqui é uma aresta azul, isso aqui é uma aresta azul, certo? Aí, olha só, eu estou quase formando um quadriciclo azul aqui, né? Eu estou quase formando um quadriciclo azul aqui e eu estou quase formando um quadriciclo azul aqui. Para cada um deles, só está faltando uma aresta. Então, essa aresta aqui não pode ser azul, porque senão fecha um quadriciclo. Ela é obrigada a ser vermelha. O mesmo para as outras, certo? Então, esse triângulo B aqui é vermelho. Mas aí morreu o problema, né? Porque esse vértice daqui está olhando em vermelho para esse par daqui, certo? E esse vértice daqui também está olhando em vermelho para o mesmo par. Então, acabei de formar um quadriciclo vermelho. Isso conclui a resolução desse problema. É só isso para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.